Nós temos a grata satisfação, né, receber aqui um casal amigo, Francisco e Marileide. Eles são PhD em seguro de vida, em plano de saúde, em previdência privada. Então, como o programa vai falar sobre isso, eu queria perguntar aqui ao meu amigo Francisco, já que a Marileide está ali, daqui a pouco ela vai entrar, né? Ela está doida para entrar, mas vai estar esperando um pouquinho, viu, Marileide? Só um pouquinho sem entrar já, viu? Francisco, qual a importância da previdência privada para o futuro da pessoa e também da sua família ou de uma família? Qual a importância dessa previdência? Porque a gente deve ter uma previdência privada. Primeiramente, né? Só trabalhando, né? Primeiramente, bom dia, né? As considerações iniciais, né? Você já vou direto na pergunta. Meu amigo, é calmo. Vamos deixar o rapaz respirar, né? Assim, vamos deixar o rapaz respirar. Bom dia, Francisco. Bom dia. Bom dia, Álvaro. Bom dia, Toninho. Bom dia a toda a audiência da Rádio TV Mais Parnamirim. Obrigado pelo convite. Estamos muito agradecidos pela oportunidade, não só pela oportunidade de estarmos aqui com vocês, como também de trazer mais informações aqui para toda a comunidade, quiçá para todo o Brasil, tá certo? A MG Prime Corretora, estamos há 20 anos aí levando esse tipo de serviço para a comunidade mesmo, tá certo? Levando mais informações e tentando fazer com que o brasileiro não passe necessidades no momento em que ele pare de trabalhar e também caso algum imprevisto lhe ocorra. E essa pergunta da Previdência Complementar, ela é muito oportuna, porque nós temos um amigo, um professor, Daniel, um abraço ao Daniel, inclusive, ele coloca para a gente o seguinte: o que significa INSS? INSS significa isso nunca será suficiente, tá certo? Por quê? Hoje em dia, nós colocamos aqui que 66% dos brasileiros recebem um salário mínimo ao se aposentar. 66% dos aposentados no Brasil recebem apenas um salário mínimo. Para pagar tudo, conta de água, luz, telefone, até mesmo da internet, da internet do rádio que vocês estão aqui ouvindo, vendo a gente. Tá bom? 99% dos aposentados no Brasil hoje, segundo o IBGE, ou continuam trabalhando, ou dependem de parentes, ou dependem de caridade. Então, está aqui a importância de um plano de previdência complementar. Um plano de previdência complementar, ele nada mais e não tem, eu posso até debater isso com vários PhDs também, de que hoje ele é o melhor investimento financeiro a longo prazo que nós temos aqui no Brasil. Tá certo? Eu digo isso por quê? Porque ele é um investimento onde você aplica o seu dinheiro, obviamente, você precisa ter um prazo para isso, né? Para o dinheiro maturar lá, você aplica o seu dinheiro, ele vai render. Durante o período de arrecadação, você tem a possibilidade de abater até 12% da sua renda bruta anual no imposto de renda, tá? E ainda você, lá no final, vai ser gratificado com o retorno do seu dinheiro. Como assim o retorno do seu dinheiro? Muitas pessoas nos questionam o seguinte: Francisco, Marileide, mas eu já pago o INSS hoje. Se eu pagar essa previdência, eu vou estar pagando duas previdências. Então, vamos desmistificar uma coisa. Quando previdência você não paga. Previdência você contribui. Por quê? Você está tirando dinheiro da sua carteira do presente, do seu bolso do presente, e passando para o bolso, para a sua carteira do futuro. Então, você vai reaver esse valor, você vai reaver esse dinheiro, reajustado, e também ele vai estar diferente. Ele vai estar com um valor muito maior do que aquele que você simplesmente aplicou ao longo dos anos. O que mais que a gente pode trazer aqui de vantagens de um plano de previdência complementar? O INSS, em muitíssimos casos, você simplesmente contribui a vida inteira, e se por um acaso você vier a falecer,
a sua família não tem controle desse dinheiro que você contribuiu. A sua família não tem quase que direitos a esse valor, porque, na verdade, você está contribuindo, você está pagando a aposentadoria de outras pessoas que já estão aposentadas. No plano de previdência complementar, esse dinheiro ele é seu. Quando eu digo que o dinheiro, então, ele é seu, se por um acaso você vier a falecer, esse valor investido, ele passa a ser da sua família. Ele passa a ser dos seus beneficiários, os beneficiários que você indicou em vida. E aí o interessante, tudo na vida, aqui, todos os seus bens no Brasil entram em inventário. Nós vamos falar até de uma outra coisa, um outro assunto depois, mas assim, a sua casa entra em inventário, o seu carro entra em inventário, suas aplicações, conta corrente, conta poupança, a sua empresa, se você for um empresário, tudo isso entra em inventário. Saldo de previdência complementar não entra em inventário. Então, se você, por um acaso, vier a falecer, os seus beneficiários só precisam informar a seguradora e, em até 30 dias, todos os beneficiários, ou um único beneficiário, vai receber o valor integral que foi investido e também o que rentabilizou até o momento. Existe, o Dimas Nascimento está perguntando aqui, existe alguma vantagem ou desvantagem entre a previdência privada e a previdência social? Então, foi justamente isso que eu acabei de colocar. Você não tem, na previdência social, você não tem, primeiro que você também não tem o controle do quanto que você está arrecadando ali. Você, dificilmente, ao longo dos anos, você consegue prever o quanto que você vai ter de aposentadoria. Você, dificilmente, tá? Pode acontecer alguns casos onde a gente consiga fazer algum cálculo e você saber, ao longo dos anos, com quanto você vai se aposentar. Já na Previdência Complementar, não. Na Previdência Complementar, bom dia, Fernanda, está dando um bom dia para a gente aí. Bom dia, Zezé Alves. Na Previdência Complementar, todo ano a gente pode sentar, nós, corretores, sentamos junto com o cliente e vamos ver o seguinte, olha, a gente precisa reajustar aqui, reajustar ali, para poder chegar no valor que você quer lá na sua aposentadoria, tá certo? Essa é uma das vantagens, e a outra vantagem é o dinheiro vai voltar para a sua família caso você venha a falecer. O do INSS dificilmente volta. Então, bom dia aqui a Zezé Alves, né? Bom dia aqui a Dirma Nascimento. Bom dia aqui a Lucélia, né? Caparo. E bom dia também a Rui Salles e também a Rui Salles Júnior. É isso aí. Aproveitando aqui, são 9h09. Estamos aqui com a presença do nosso amigo Francisco, né? Num papo gostoso aí. E falo mais aí a vocês aí que qualquer pergunta aí, só passar aí na nossa rede social, que a gente está transmitindo aqui para o nosso amigo e refrisando as perguntas de cada ouvinte aí que queira, né, tirar alguma dúvida. E mandando um abraço aí ao nosso amigo Jefferson, né, aqui na Coabinal, né, tudo de bom aí, e agradecendo a todos vocês aí que estão ouvindo o nosso programa Parnamirim Comunidade. Júnior. Francisco, você falou que a previdência privada ela tem um desconto, um abatimento no imposto de renda de 12% do valor aplicado. Você poderia explicar melhor isso aí? Mais detalhe. Dá mais detalhes sobre isso aí. Vamos lá. Na verdade, você pode abater o seu imposto de renda. O que significa isso? Vamos colocar aqui em valores exatos para a gente ter um melhor controle. Vamos supor que você que está nos ouvindo tenha um rendimento anual de R$100 mil por ano. R$100 mil. E aí você faz um plano de previdência complementar onde você investe R$1.000 por mês. R$1.000 por mês vai dar R$12 mil por ano. R$12 mil é exatos 12% da sua renda bruta anual, né? Que são os R$100 mil. Quando você investe esses 12%, esses 12 mil, e coloca no sistema da Receita Federal, na hora de fazer a declaração do imposto de renda, o que acontece? Automaticamente, o sistema da Receita, ele para de reconhecer que você teve um ganho de R$100 mil e vai fazer cobrança do seu imposto de renda somente em cima de R$88 mil.
ele vai tirar os 12 mil reais que você contribuiu para a Previdência fora e vai te abater em cima de 88 mil reais. Ok? Então, além de você estar acumulando dinheiro para a sua aposentadoria, para o seu futuro, você no presente também está postergando esse imposto de renda. Ok? Então, essa também é uma grande vantagem que a Previdência ela possibilita. Esse daí nós estamos falando aqui do módulo PGBL, tá? Existem basicamente hoje no Brasil, e aqui eu já vou até responder uma pergunta que me mandaram aqui, a diferença entre dois módulos de Previdência, tá? PGBL e o VGBL. Hoje em dia, praticamente só se comercializa esses dois módulos aqui no Brasil, onde o PGBL ele é indicado para você que faz declaração completa de imposto de renda e você pode fazer o abatimento fiscal. Já o VGBL ele é indicado para quem não faz o preenchimento completo do imposto de renda ou até mesmo para quem não declara. Por quê? No VGBL, você não tem o abatimento fiscal, ok? Você não tem a possibilidade de abater. Só que lá na frente, quando você for resgatar o dinheiro, no resgate, obviamente, você paga imposto também. Só que no VGBL, você não paga imposto sobre todo o montante, sobre o montante que você acumulou mais o que rendeu. No VGBL, você só paga imposto em cima do montante que rendeu. Ou seja, se você aplicou ao longo dos anos 100 mil reais e rendeu mais 100 mil, você tem um montante de 200 mil, mas ainda assim o imposto vai ser em cima de 100 mil reais. E no PGBL? No PGBL, aí lá na frente, quando você resgatar ou quando você transformar em benefício de aposentadoria, aí sim o imposto incide sobre todo o montante. Quer dizer que o PGBL dá essa maneira de você ter esse desconto de 12% do valor do seu investimento. Exatamente. Mas, em compensação, quando você for resgatar ou quando você ficar pagando, recebendo todo mês, que isso é uma opção sua, ele é tributado em cima do imposto de renda. Ou seja, se você optou por receber todo mês a sua previdência privada, a sua aposentadoria para complementar a sua do INSS, digamos que for 4 mil reais, aí você é tributado 4 mil reais do imposto de renda. Exatamente. No PGBL. Exatamente. Já no VGBL, não. Ele é isento dessa tributação? Não, ele é isento somente na parte que você contribuiu. Na parte que você contribuiu. Já você paga imposto em cima da parte que rendeu. A Fernanda aqui, Nutri Fernanda Guimarães, mandou uma pergunta aqui. Caso venha a falecer antes de me aposentar, como fica esse dinheiro? Boa pergunta, Fernando. Parabéns. Boa pergunta. Excelentíssima pergunta. Nós estávamos falando exatamente isso agora há pouco, que essa é uma das vantagens da Previdência Complementar. Você está acumulando esse valor para a sua aposentadoria. Eu estou acumulando o valor para a minha aposentadoria hoje, certo? Eu já tenho 15 anos que eu estou acumulando esse valor. Se por um acaso eu sair daqui da gravação desse programa e vier a falecer, todo o montante vai passar para os meus beneficiários. Tá certo? Os meus beneficiários, 50% esposa, 75% esposa hoje, 25% para os meus pais. Essa foi a configuração que eu coloquei. E isso vai ser devolvido pela seguradora em até 30 dias do aviso de que eu vim a falecer. Tá certo? Quer dizer que segunda-feira, aí no caso, dia 30, tem o aviso, aí ele tem até o dia 30 de março, 28 de fevereiro, a seguradora vai ter que depositar o dinheiro. Exatamente. Olha lá, Ronaldo Mororó, obrigado, Ronaldo, pela audiência também, viu? Você é um cara 10. Aposentadoria por invalidez, ao morrer o cidadão, essa aposentadoria fica para seus dependentes ou volta para o governo? Não, Ronaldo, obrigado pela pergunta. Talvez aqui a gente tenha misturado um pouco os assuntos de INSS e de Previdência Complementar, tá? Porque aqui independe de se você é aposentado por invalidez ou não. A aposentadoria por invalidez é um módulo do INSS, onde você recebe já
antes mesmo de completar tempo de serviço ou idade, por conta que você sofreu como você mesmo colocou aqui, uma invalidez. Então, isso é um módulo do INSS, tá? Quando nós estamos falando de previdência complementar, aí já não existe uma aposentadoria por invalidez. Você pode simplesmente fazer duas coisas com o seu valor, com o seu dinheiro que você está aplicando lá na Previdência. Você pode simplesmente resgatar todo o valor porque você está precisando, porque você acabou de ficar inválido, ou, se por um acaso você puder, você pode deixar o dinheiro lá rendendo e só vier a utilizar numa outra oportunidade, ou até mesmo se você conseguir uma outra profissão, mesmo que inválido, você continuar contribuindo para a sua previdência complementar. Em Parnamirim, 9 horas e 17 minutos. Olá, estamos de volta em 9 horas e 20 minutos. Estamos na apresentação do programa Parnamirim Comunidade. E aqui já conosco aqui a nossa amiga Marilene, né? Aqui conosco aqui. E o nosso amigo Francisco aqui, que se encontra aqui ainda no estúdio, né? Aqui com a gente aqui acompanhando. Mas agora vamos aqui com a nossa entrevistada de hoje, Álvaro Júnior. Marileide, vamos falar agora sobre uma coisa muito importante, que é plano de saúde. Qual você vê a importância de plano de saúde para a família, o cidadão? Porque a gente vê assim muito, a maioria das pessoas hoje vive do SUS, né? Das UBS, das UPA, dos hospitais públicos. E, às vezes, esses hospitais públicos, ele é muita gente, existe eles são muito, assim, muito cheios de pacientes, e muitas vezes a equipe médica, por mais que ela queira trabalhar, ela não consegue dar, porque muitas vezes também o próprio hospital não dá condições da equipe médica trabalhar. E você indo para um hospital privado, a gente nota que o atendimento ele é um pouco diferente da questão de bem-estar, de qualidade. Como é que você vê essa situação? E a importância do plano de saúde para a vida da pessoa e também da família? Bom dia a todos. Muito obrigado, Álvaro, pelo convite, para que a gente possa falar sobre um tema que nós gostamos muito e falamos todos os dias, o dia todo, que é a saúde. Qual a importância de um plano de saúde na vida de uma pessoa ou até mesmo da família? Você colocou muito bem, né, o nosso sistema de saúde público, infelizmente sobrecarregado, isso aí todo mundo já sabe, e às vezes as pessoas demoram muito tempo por uma consulta, exame, atendimento, por motivo de superlotação nos hospitais, nos postos de saúde e tudo isso. E às vezes até agrava a situação de saúde daquelas pessoas. Então, qual a importância de ter um plano de saúde? Você ter mais facilidade de marcar uma consulta, de fazer seus exames, de poder marcar um atendimento cirúrgico, ter um atendimento num pronto-socorro, né, para uma urgência ou até mesmo uma emergência, um risco de vida, você ter mais facilidade de ter todo esse atendimento. Quando você não tem, um plano de saúde, você fica à mercê do Estado, da Prefeitura, marcar todos os procedimentos que você venha a precisar. Quando você tem um plano de saúde, você já está 90% do tempo à frente, porque você já está indo direto a um pronto-socorro para ser atendido, você já tem como marcar um procedimento cirúrgico, você não precisa ficar esperando uma fila gigantesca, e isso também, muitas vezes, quando a pessoa não tem um plano de saúde, causa um problema financeiro muito grande à família e também um problema, um desgaste psicológico também, porque a família está vendo aquele seu ente querido passando por uma situação difícil, como a gente vê muito hoje no nosso estado, os problemas de traumas, os problemas de acidentes, que as filas são enormes para fazer um procedimento cirúrgico, colocar uma prótese, uma coisa nessa situação. Quando você tem isso, né, você sofre um acidente,
e você tem um plano de saúde, você já pode ir para o seu hospital desejado, né, dependendo do seu plano de saúde, você já vai ter o atendimento de imediato no pronto-socorro, ali já colocam você para fazer exame, para uma sala de cirurgia, e a família não vai estar naquela angústia esperando numa fila de corredor, de hospital público, como a gente vê hoje passar praticamente todos os dias nos programas de televisão. Então, essa é uma importância muito grande de um plano de saúde na vida de uma pessoa e na vida da família. Uma consulta mais rápida, procedimentos que a pessoa pode fazer, cirurgias, atendimento em pronto-socorro, você poder estar acompanhando ali num leito, se você tem um plano de saúde de apartamento, você poder ficar internada lá com o seu ente querido, o tempo que ele puder ficar, você não ter que ficar esperando, no caso de um atendimento público, uma vaga em UTI, que às vezes você tem que entrar na justiça para poder ter um atendimento na UTI com um plano de saúde, você já tem tudo isso. Então, esta é uma das fundamentais importâncias no plano de saúde na vida de uma pessoa e da família. A segurança de você poder procurar o médico da sua preferência, o hospital da sua preferência, poder marcar a sua cirurgia quando for preciso fazer, sem ter que ficar esperando por muito tempo. Manuel, 9 horas e 26 minutos. Gostaria de fazer uma pergunta ao seguinte, sobre o plano de saúde. Qual a dica que a senhora podia dar a uma pessoa contratar um plano de saúde? Porque não é só chegar e assinar, né? E tem que ver qual os direitos que os planos estão dando hoje. Qual o conselho que a senhora podia dar a essas pessoas? Sempre que chega alguém nos pedindo, né, um plano de saúde, sempre nós vamos fazer aquela consultoria com o cliente. Você é uma pessoa que viaja muito, é para a sua família? Quanto que você pode pagar? Qual é o tipo de acomodação que você quer? Sua família é uma família que utiliza muito plano de saúde? Você tem filhos pequenos? Se você tem filhos jovens, se já tem algum tipo de doença que precise de acompanhamento rotineiramente, então a gente faz toda essa entrevista com o cliente para poder saber que plano de saúde adequado vai ser para aquela família ou para aquela pessoa mesmo. Tem pessoas que viajam muito, então ele precisa de um plano de saúde ou um seguro-saúde que dê atendimento em qualquer lugar do Brasil que ele estiver. Tem pessoas que não saem de Natal. Verdade. Então, nós vamos indicar para ele aquele plano de saúde onde ele tem uma rede boa de atendimento em Natal. Tem pessoas que falam assim, eu viajo para o interior, porque minha família é do interior. Então, nós vamos ver aquele plano de saúde que atende ela em Natal, ou Parnamirim, o seu domicílio, e no interior quando ela precisar. Então, sempre nós vamos olhar. E hoje, os planos de saúde com o CNPJ, que é outra coisa também que nós perguntamos para os clientes, você tem algum CNPJ? Por quê? Você pode ter uma redução em alguns planos de saúde, chega a ter uma redução de 30% a 35% menor quando você contrata através de um CNPJ. Um plano com coparticipação reduz bastante o valor mensal nessa família, ou até mesmo se for para 2, 3 pessoas, ou um plano para uma só pessoa. Isso reduz muito um plano com coparticipação, através de um CNPJ, e com o aumento de CNPJ que nós tivemos nos últimos anos no Brasil, aumentou também a quantidade de pessoas a contratar planos de saúde. Por quê? Ela pode ter um plano de saúde com valor menor a pagar através do seu CNPJ. Isso já desde a partir de um MEI. Se você tem um MEI constituído já há 6 meses, você pode contratar um plano de saúde para a sua família através de um MEI e ter uma redução significativa e toda a sua família ficar protegida. Ok. E fora os planos de saúde sem distinguir o plano de saúde, existe alguma diferença de um plano de saúde para outro referente às especialidades
vamos lá, desculpa agora. De rede credenciada? Sim, de rede credenciada, desculpa, falei. Tá. Isso. Existe alguma diferença de um para outro? Em plano de enfermaria, era isso que eu queria colocar. Existe alguma diferença de um plano de saúde para outro? Sobre os direitos? Tá. Os planos de saúde, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte nós temos uma operadora que ela tem um plano mais regional, tá? E tem uma rede aberta que a gente chama, independente, se o cliente escolhe que seja enfermaria ou apartamento, Isso. se ele tem uma rede mais regional, então ele vai ter um direcionamento de rede, ele vai estar pagando um valor menor. Para quem é indicado esse plano de saúde? Para aquelas pessoas que não têm uma grande utilização, que quer pagar um pouco menor no valor de um plano de saúde, mas que ela está muito preocupada também com a parte hospitalar, que é onde você gasta muito mais, tá? E existe planos de saúde com rede aberta, que você pode escolher o médico que você quer ser atendido, tá? Então, nesses planos de saúde com rede aberta, seja enfermaria ou apartamento, você vai pagar um pouco mais. Então, por isso que a gente sempre conversa com o cliente para identificar a sua real necessidade e ofertar para ele o plano de saúde que ele vai poder ser atendido sem nenhum problema quando ele precisar. Como também, se ele quiser hoje eu posso pagar somente um plano regional, mas futuramente eu quero tratar um plano com abrangência maior. A gente vai também ofertar para ele futuramente quando ele quiser. Quer dizer que essa diferença influi muito em valores, no caso. Sim. Tudo isso vai impactar no valor a pagar finalmente. Por isso que a gente faz toda essa análise da necessidade do cliente. Às vezes ele quer um plano que tem uma abrangência maior, mas naquele momento ele não pode pagar aquilo que ele tem que pagar naquilo que ele está querendo. Então, nós falamos, você faz hoje esse plano, que você pode pagar, que a sua família vai estar coberta, e futuramente, quando você puder fazer um upgrade para um plano melhor, nós vamos estar fazendo a sua migração. Ok, são 9h32. Sessão de abraços, né, meu amigo? Aquelas pessoas que são a razão maior do nosso sucesso, Francisco, que são os ouvintes, né? Sem os ouvintes, nós não somos nada, né? Então, nós temos aqui que agradecer primeiramente a Deus e o ouvinte aí que está, né, todos os sábados aqui no nosso horário, né, e demais colegas, né, nos assistindo e fazendo as suas perguntas. Quero aqui agradecer a todos vocês aí pela presença de vocês, por estar aqui sempre acompanhando o nosso programa. Álvaro. Eu queria saber, os ouvintes querem saber qual a diferença do plano coparticipação e o plano que não é coparticipação. Os planos com coparticipação, eles começaram a existir por necessidade, tá, dos próprios clientes. Quando você tem um plano com coparticipação, você paga menos na sua mensalidade, tá? E quando você utiliza o seu plano, você vai ter um pequeno valor a pagar, seja numa consulta, em exames, numa internação ou até mesmo num pronto-socorro. Você não paga coparticipação nas cirurgias. Não existe coparticipação nos planos de saúde quando é para cirurgias, seja elas pequenas ou grandes cirurgias. Não existe a coparticipação, que é exatamente onde é o maior custo num plano de saúde, que é a parte de cirurgias. Então, o cliente, usuário de um plano de saúde, ele não tem essa coparticipação. E aí, o que é que acontece? Quando você tem um plano com pagamento integral, seja ele enfermaria ou apartamento, você já está pagando aquele valor maior, no entanto, você não está utilizando todo mês.
Então, quando você contrata um plano com coparticipação, em muitos casos a gente faz as contas, ou até mesmo quando o cliente chega para a gente dizendo: o meu plano de saúde está muito alto o valor. Aí nós vamos pegar a pólice dele para identificar que plano que ele tem, para ver a possibilidade de reduzir aquele plano dele. E algumas vezes o cliente tem um plano de saúde com pagamento integral. Então, nós vamos perguntar para ele: quantas vezes no ano você vai no médico? Quantas vezes no ano a sua esposa vai? Que, segundo dados da ANS, os homens vai no máximo 4 vezes no ano ao médico. Isso porque as mulheres levam ele, porque por ele não vai. Tá? É verdade, Júlio? Verdadeira. Isso. É verdade. Então, aí a gente pergunta para o cliente: seus filhos, Principalmente se for urologista. Ele já foi. seus filhos, né? Que idade tem seus filhos? E aí a gente vai olhando tudo isso para poder identificar e fazer essa redução no plano de saúde do cliente. Então, sempre passa por essa análise. Está pagando muito? Seu plano de saúde já é através de um CNPJ? Seu plano de saúde é integral? Ele é apartamento? Ele é rede aberta? Dependendo de tudo isso, a gente vai olhar as opções que o mercado oferece para poder ofertar para o cliente. Se para ele aquela redução, aquela acomodação, aquele plano, aquela oferta ficou boa, está dentro do orçamento dele, então ele vai contratar aquele plano de saúde. Nós, por exemplo, lá em casa, nós temos um seguro saúde que atende no Brasil inteiro e com coparticipação. Por quê? Nós não utilizamos o plano mais de 4, 5 vezes no ano. Então, no dia que a gente usar, a gente paga aquele pequeno valor de coparticipação na consulta e nos exames. E se a gente não utilizar, vem aquela mensalidade bem menor todo mês. Então, isso é uma boa saída para que a pessoa fique protegida com o plano de saúde. Vamos fazer. Que o rapaz tentou falar baixinho aqui, mas não tem jeito não. Aqui o microfone é ótimo, o som é ótimo. Aumente mais um pouquinho aí. Qual foi o médico mesmo que você tem medo de ir e ficou vermelho? Fala aí, por favor. Aqui é tranquilo. Faz quantos anos? Doutor Marco Tassino. É o meu urologista. Não tem problema nenhum, não. Mas você gosta. A saúde, né? Saúde. Saúde. Tudo em prol da saúde. E tem outro detalhe que eu quero colocar aqui, fugindo agora do plano de saúde, é o odontológico. Muito importante. O odontológico aumentou, assim, absurdamente as contratações do Brasil. Hoje, uma família com um CNPJ de 4 pessoas, por exemplo, ela paga num plano odontológico R$80. Sabe quanto você paga num canal? Cerca de R$800 num canal. É a média que você paga em um canal. E aí você paga R$80 mensal para a sua família de 4 pessoas e você tem 2 vezes no ano a prevenção, que é o que os dentistas aconselham, que você faça 2 vezes a prevenção, né, de todo o seu tratamento odontológico. Se você precisa de um canal, você pode fazer através do seu plano odontológico, prótese, toda a parte de dentística. Então, imagine os benefícios de um plano odontológico para você e para a sua família. E as empresas contratam muito para os seus funcionários. Por quê? Já é mostrado que muitos funcionários se ausentam da empresa por dor de dente para ir a um posto de saúde. Por quê? Ele não faz a prevenção a cada 6 meses. Então, ele deixa de trabalhar naquele dia pela manhã ou até mesmo o dia todo para poder ir ao dentista, porque ele não tinha como fazer a prevenção. Um custo muito alto, né, para a empresa. E exatamente. Tem, Maria, e além de ter a vantagem do plano de saúde, que ele é 100% deduzido do imposto de renda. Isso se você pagar o plano. Caso seja um plano de empresa, né, você não pode fazer essa dedução. Mas você pagar com pessoa física, ele abate 100% do imposto de renda.
o plano de saúde empresa e o plano odontológico empresa, a empresa vai colocar na declaração de imposto de renda da empresa. Então, isso também é um benefício para a empresa. Tá? Tudo que a empresa contrata através do CNPJ de saúde, seguro de vida, plano odontológico, o valor anual ela vai poder colocar na sua declaração de imposto de renda. Isso também é uma das coisas que as empresas gostam muito por causa dessa dedução fiscal. Em Parnamirim, 9h40, estamos apresentando o programa Parnamirim Comunidade hoje. Bom, nós falamos sobre previdência privada, falamos sobre plano de saúde e agora vamos falar sobre seguro de vida. Pronto, melhor parte agora também, né? Vamos Francisco, é verdade que o seguro de vida, quem paga, não recebe? Esse talvez seja o maior mito ou a maior mentira que a gente pode ter aí no ramo dos seguros. Vamos dizer o porquê aqui. O seguro de vida, ele na verdade, é uma proteção financeira. Proteção financeira é essa que visa garantir que ou o segurado ou a família dele não percam a renda caso alguma coisa aconteça. A principal cobertura de um seguro de vida, obviamente, é caso o segurado vier a falecer, os beneficiários, no caso, na maioria dos casos, a família, venha receber uma indenização por conta dessa morte, certo? Então, a gente costuma colocar que o seguro de vida é o melhor investimento de curto prazo que há no Brasil. Por quê? Porque se você realizar o pagamento da primeira parcela hoje e vier a falecer amanhã, os seus beneficiários, em menos de 30 dias, já recebem da seguradora o valor integral do seguro e sem a cobrança de imposto de renda. Ok? Mas essa não é a única cobertura de um seguro de vida. Essa é a principal, porque um seguro de vida ele pode ofertar mais outras 18 coberturas, que são todas opcionais. Uma delas é invalidez por acidente. Se o segurado ficar totalmente inválido por conta de um acidente, quem recebe a indenização é ele em vida. Se você pagar a primeira parcela hoje e vier a ficar inválido amanhã, você recebe da seguradora em 30 dias o valor da indenização. Tem uma outra cobertura que se chama de doenças graves. Se você, por um acaso, tiver uma doença grave, por exemplo, um câncer, um AVC, e tem outras patologias, tem até outras, chegam a ser 30 patologias cobertas, dependendo do seguro. Se você quitar a primeira parcela hoje, daqui a 60 dias você já está apto a receber, caso você tenha uma dessas patologias confirmadas por um médico. É só o médico colocar no laudo que você tem, pronto, a seguradora lhe paga em vida. E talvez a principal cobertura, aquela que mais chama a atenção de um autônomo, de um profissional liberal, é a diária por incapacidade temporária. Se você ficar por um tempo sem poder exercer a sua profissão, sem poder trabalhar, sem poder sair de casa, sem poder fazer alguma coisa, ou porque sofreu um acidente, ou porque ficou doente, a seguradora paga o seu salário. Mas como assim? Espera aí. Explica melhor isso daí, Francisco. Vamos supor que você ganha aí um salário. Eu vou colocar em números exatos para ficar mais fácil aqui para a gente fazer a conta, tá? O seu salário, ele é de R$3.000 por mês. Ou seja, então, aí nós temos aí um salário de R$100 por dia, correto? A diária por incapacidade temporária vai lhe pagar exatamente, então, R$100 a cada dia que você não puder trabalhar por conta de um acidente que você venha sofrer ou por conta de alguma doença que você venha contrair. Se você ficou, então, 20 dias sem trabalhar, vai receber R$2.000. Se você ficou 180 dias sem trabalhar, se você ficou 360 dias sem trabalhar, o seguro vai cobrir todos esses dias. Ok? Então, assim, o seguro de vida, na verdade, é uma proteção financeira para o segurado e para a família dele também. Principalmente essa cobertura de diária por incapacidade temporária. Se você é um autônomo, profissional liberal,
ficar doente e não puder trabalhar, meu amigo, as suas contas vão continuar chegando do mesmo jeito. Se você é o único provedor de renda do lar, é a única forma de pagar suas contas é o seu trabalho, mas você não pode exercer, tenha uma proteção, que é a diária por incapacidade temporária de um seguro de vida. 9h52. Álvaro, tem mais alguma pergunta? Então, quer dizer que o seguro de vida, ele cobre aquele salário quando a pessoa fica incapacitada de trabalhar? É isso mais ou menos que eu entendi? Exatamente. A diária por incapacidade temporária, que é uma das coberturas de um seguro de vida. Lembrando que é assim... Tem um limite de salário para ele? Não. Vamos lá, pessoa que ganha hoje R$5.000. R$5.000. Ele pode contratar exatamente isso, de diária por incapacidade temporária. Aí se ele ganha 3 é um valor, se ele ganha 5 é outro valor, se ele ganha 10 é outro valor, o valor é o mesmo, dependendo do salário que ele ganha. Vai depender do que ele vai contratar. Então, na verdade, é o seguinte, obviamente que a seguradora, ela, no momento de pagar um sinistro, ela vai verificar se essa pessoa realmente recebe isso. Não no momento da contratação do seguro, tá bom? No momento a contratação do seguro é bem tranquila, é feita de forma digital, tá certo? Já tem, para vocês terem uma noção, tem um certo tempo que nem eu nem Marileide vamos até o consultório de alguém, uma casa de alguém, para ele assinar um seguro de vida. É tudo de forma online. Nós fazemos até mesmo uma entrevista ali pela vídeo, explicamos para ele como assinar por e-mail, ele assina, ponto final. Agora, se por um acaso tem um sinistro, né, uma ocorrência, aí, se for um valor, um teto muito alto, acima de R$15.000 mensais, aí sim a seguradora pode pedir uma comprovação. Que tipo de comprovação? O imposto de renda que a pessoa entregou do ano anterior é um documento que pode ser solicitado. Não existe um limite, desde que a pessoa comprove aquele salário. Exatamente. Na verdade, assim, existe um limite, sim. Tem seguradora que trabalha só com até 15 mil, até 30 mil. Então, depende, sim. Tem um limite de contratações. Agora, nós temos um cliente, por exemplo, assim, ele é médico. Ele comprovadamente, vou preservar a identidade dele, claro. Óbvio. Ele tem um salário de R$100.000 por mês. Ele tem 4 seguros. Ele tem 4 DITs em 4 seguradoras diferentes, cada uma no valor de R$25.000, porque se ele vier se afastar do escritório, do consultório, ele dá entrada nas 4 diárias por incapacidade temporária. Ok. Francisco, eu quero em relação a isso, estão falando sobre seguro de vida, certo? Okay. A gente, claro, muita gente vai mais pelo lado de acidentes, né? E existe também o tipo de doença, né, que afasta a pessoa das atividades do dia a dia também, específico também, quais são ou não, você... Vamos lá, simples, como eu vejo muita gente afastada aí do trabalho. Hérnia de disco. Sim. Que a pessoa realmente, dependendo da gravação, né? Exato. A pessoa se afasta. E isso aí tem direito também ao seguro. Tem direito. Olha um exemplo de uma cliente nossa. Você for lá, a Marileide fez uma entrevista com uma cliente no ano passado, está lá no nosso Instagram, MGPM Corretora, onde uma cliente nossa, que é dentista, ela estava, eu não sei nem se ela já voltou a trabalhar, mas ela não podia exercer a profissão dela, porque ela não podia colocar a luva por conta de uma alergia. Então, ela deixou de produzir por conta de uma alergia. Ela perdeu a renda dela? Ela não perdeu a renda dela justamente porque ela tinha uma diária por incapacidade temporária. Uma outra dentista, eu acho que ela já está recebendo há mais de 180 dias. Nós temos um empresário também que ele já recebeu um laudo de que ele vai receber por pelo menos 8 meses por conta de um AVC que ele teve. Então, assim, é importante ter, justamente para você não perder a sua renda. As contas vão continuar chegando, mesmo você não podendo estar trabalhando,
para gerar sua renda própria. Ok? Então, a importância da proteção financeira e familiar, ela existe. E o seguro de vida está aí justamente para isso. E só lembrando, né, que todo esse seguro, desde que a pessoa, na hora de contratar o seguro, ele não tem esse problema de doença, nem outro acidente, porque não vai ter o direito, né? Tem que deixar bem claro, porque tem gente que, né, pode pensar que tem hoje, vamos supor, mas nunca foi o médico para falar, mas tem que ter todo um processo ali, claro, né, que realmente tenha constante que na hora que está esse contrato, estou dando essa hipótese, né, que não é assim também você chegar e fazer um contrato desse, caso você tenha que provar realmente que está sadio também, claro, né? Está bom de saúde, quer dizer, né? Toninho, perfeita consideração, muito obrigado. E é justamente isso. E eu coloco para todo mundo o seguinte: é melhor contratar 10 anos antes do que 10 minutos depois. Porque 10 minutos depois você não vai conseguir contratar. Você contrata 10 anos antes, pode reclamar de que nunca usou, mas a gente pode precisar usar. Esse empresário, inclusive, ele é cliente há uns 10 ou 15 anos, nunca tinha usado nenhuma cobertura e foi usar justamente agora. E ele já usou a cobertura de doenças graves e está usando a de diária por incapacidade temporária. Ele está usando duas. Então, ou seja, olha a importância. Há 15 anos ele contratou esses seguros, ele veio usar agora e está numa extrema necessidade. A família está precisando. Ok, 9 horas e 59 minutos, estamos chegando ao final, mas antes do que isso, eu quero pedir a licença aqui ao nosso comandante, aqui, o Álvaro Júnior, para deixar os micros, né, da Rádio Mais TV Parnamirim à sua disposição, as suas considerações finais, e desde já fazendo um convite aqui, eu e o Álvaro fazendo um convite a você, que você venha, né, tratar de outros assuntos aqui no próximo programa, se Deus quiser. Você está... Tem uma pergunta aqui, Álvaro, você está de frente aí, Álvaro. No caso de seguro de vida, não terá tempo de carência? Pergunta da Marleide. Seguro de vida, a maioria das coberturas não tem tempo de carência. Cobertura por morte, cobertura de invalidez por acidente, essas coberturas não têm carência. Agora, já a cobertura como, por exemplo, doenças graves e diária por incapacidade temporária, aí tem 60 ou 90 dias, dependendo da seguradora. Ok? E aqui, para a gente concluir, obrigado pelo convite. Eu e Marileide estamos totalmente agradecidos, ficamos muito agradecidos mesmo por essa oportunidade de levar esse conhecimento aqui para o povo de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, quiçá do Brasil. Agradecemos você que está aqui conosco. E sim, se vocês nos permitirem, fique à vontade. Podemos retornar aqui para falar de um assunto que talvez muitos brasileiros vão querer compartilhar com a gente, que é sobre educação ou consciência financeira. É como você, brasileiro, que hoje está endividado, pode sair desta condição do endividamento e passar para a condição de investidor. Ok? A gente pode bater um papo com o ouvinte em respeito à educação financeira. Então, muito obrigado ao Francisco, obrigado a Marilene, estar aqui presente, foi muito ótimo. Mas